Penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Sentindo a minha falta? Muita correria por aqui para fazer meus trabalhos, né, da minha área pessoal, da minha vida pessoal e também trazer conteúdo para vocês, entre outras coisas. Bom, essa semana vai ser uma história de terror e 2 de Natal para simbolizar aí o final de ano, tá? E eu devo ficar um tempo paradinha aqui nas plataformas gratuitas e soltar mais histórias nas plataformas Orelo e Apoia-se para quem me apoia. Então, se você tem interesse em ouvir mais histórias e também apoiar o podcast, se você gosta de mim e do meu conteúdo, vá lá, porque vai ser soltas mais histórias na plataforma Orelo e Apoia-se, tá bom? Hoje eu estou trazendo aqui uma história que é um mistério para Dalila. Então, bora começar? Para quem me pergunta, para quem gosta que eu fale, essa história não é um terror tão aterrorizante. Então ela tá num nível aí mínimo de terror. Ela tem mais mistério do que terror. Bom, a Dalila, quando ela tinha 9 anos, ela gostava de brincar na porta da casa dela. E ela brincava com os vizinhos e, naquela época, tinha uma brincadeira muito comum ali das crianças daquela cidade, naquela região, chamada bolinha de gude. Para quem não conhece, bolinha de gude é uma bolinha mesmo, que ela é tipo de vidro, assim. Ela não é aquela bolinha tipo que quica no chão, sabe? Você tem uma coleção ali, aí ela tem várias cores, azul, verde, azul com verde, mais claro, mais escuro. E fazia ali aquela brincadeira, eu não sei explicar exatamente a brincadeira em si, mas tem várias brincadeiras que poderiam ser feitas com a bolinha de gude. Tipo um gol que você fazia com seu amigo, esse tipo de coisa, brincadeira de criança. Corrigindo, gente, eu falei bolinha de gude desde o início, mas é birosca, tá? Pra quem não conhece, pesquisa aí birosca como que é, mas eu falei errado. Então ela ficava muito ali com os vizinhos e assim, ela chegava da escola, ela estudava de manhã, chegava da escola, ficava ali um pouco com a mãe, ajudava a mãe em alguma coisa que tinha pra fazer, tirar o lixo pra fora, limpar alguma coisa ali dentro de casa. E quando dava assim umas 5 horas da tarde, ela ia pra porta de casa ficar brincando com a galera ali com bolinha de gude, porque tinha vizinho que estudava à tarde, então ela tinha que esperar esses vizinhos chegarem da escola também. Enfim. E ela lembra, né, de ouvir muitas histórias da avó dela nessa época, falando pra ela sobre coisas do passado. E aí tinha, né, mula sem cabeça, falava esse tipo de coisa. E ela ficava pensando, né, em tudo aquilo. E apesar de nova nessa época, ela fala pra mim, Rayane, eu tenho certeza que isso aconteceu, que isso não foi sonho. E aí, gente, a gente vai ver o continuar dessa história. Bom, em um determinado dia, a Dalila acordou ali de manhã, mas ela não estava se sentindo muito bem. Ela estava se sentindo meio estranha. E segundo ela sentia o dia meio carregado, meio pesado. E mesmo sendo criança, ela sentia que tinha alguma coisa estranha no ar. Ela olhava para o céu, via o céu um pouco diferente, mas tudo bem, aquele dia meio nublado, né? Ela acordou, se arrumou, foi para a escola, voltou, almoçou, ficou ali conversando com a mãe, né? A mãe perguntando das atividades da escola, ela fez algumas atividades. E aí estava dando aquela hora que ela geralmente ficava lá fora com as crianças ali da rua. Então, ela pediu para a mãe dela, não era todo dia que ela ficava lá na porta da casa dela brincando, e nesse dia a mãe dela deixou. Bom, ela foi lá para fora e ela
ficou esperando, né, os coleguinhas chegarem e tal, alguém passar ali chegando da escola para um ir chamando o outro na porta de casa um do outro. Enfim. Então chegou uma amiguinha dela, a Joana, que estava chegando da escola ali. E aí a amiguinha dela falou: eu vou ali na casa da Cidinha para ver se ela já chegou. Você quer ir comigo? Aí a Dalila falou assim: não, eu vou ali na casa do Tiago, porque ele tinha combinado de me dar uma birosca diferente que ele tinha ganhado e tal. Coisa de criança. Eles falaram que tinha apostado ali e tal. E eu vou passar para chamar ele e aproveitar e pedir para ele pegar para mim. Então, a amiguinha dela foi para um lado e ela foi para o outro. E indo em direção da casa do Tiago, ele morava depois da esquina. Então, ela teria que passar a esquina para chegar na casa dele. E ali, como ela teve que esperar os coleguinhas chegarem, já estava ali naquele momento de entardecer ao anoitecer. Então, estava quase que virando ali. Bom, ela foi chegando próximo à casa do coleguinha dela, que não era muito longe da casa dela, e ela virou a esquina. E quando ela virou a esquina, ela teve uma sensação muito diferente. Ela falou assim pra mim que ela não sabe explicar, mas como ela já viu em filme, ela acha que, sabe aquela sensação de quando uma alma sai do corpo, ou quando você passa por uma camada de energia que você não está enxergando, ela é transparente, mas você sente imediatamente? Então, ela sentiu essa mudança de energia imediatamente. Então, ela foi ali e aí quando ela olhou, assim que ela passou da esquina, que ela olhou e observou, ela percebeu a rua do Tiago muito estranha. A rua do Tiago estava com casas muito mais velhas e a casa do Tiago, ela simplesmente não estava lá. Onde seria a casa do Tiago era uma casa bem mais velha e estava com algumas partes quebradas. E pensa assim, a casa do Tiago, ela era, por exemplo, 2 lotes. Ela era grande, então a entrada era 2 lotes. E ali onde tinha aquela casinha, em um lado que pertencia à casa do Tiago, estava vazio, e do outro lado, que pertencia, vamos supor, a parte da garagem da casa do Tiago, era onde tinha essa casinha. E ali a Dalila achou aquilo muito estranho, porque ela pensou assim, o que aconteceu aqui que a casa do Tiago não é a casa do Tiago? E ela continuou andando e ela percebeu, assim, que as coisas ali estavam muito estranhas. A rua estava muito estranha, as casas estavam envelhecidas e ela enxergou uma menininha lá no final da outra esquina, no final da rua, uma menininha meio que brincando ali com uma espécie de boneca. E essa menina estava com um vestido muito diferente. E aí a Dalila resolveu ir andando em direção dessa menina e virou para ela e falou assim: aqui, o que aconteceu nessa rua? Você sabe onde que o Tiago tá morando? Ele se mudou, alguma coisa assim? E essa menina virou para ela e falou: não conheço o Tiago aqui nessa rua. E ela falou que a veste dessa menina era uma veste mais antiga, só que para aquela época, como ela tinha 9 anos, ela sabia reconhecer que tinha alguma coisa estranha, mas ela não sabia o que estava estranho. Então ela não sabia dizer o que estava estranho ali, mas que tinha alguma coisa estranha. Bom, ela ficou com isso na cabeça e de repente apareceu uma moça também com umas vestes estranhas, chamando essa menina pelo nome. E ela chamou assim: Joaquina, entra pra dentro. E ela ficou ressoando aquele nome e pensando que ela não conhecia nenhuma criança com o nome de Joaquina ali perto. Enfim. E de repente, quando ela olhou pro lado, ela viu uma senhora, bem senhorinha mesmo, meio que corcundinha, com uma roupa
preta, de cabelos bem brancos. E ela não viu nada de maldade naquela senhora, mas aquela senhora estava olhando para ela de um jeito diferente. E aí, de repente, aquela senhorinha foi chegando perto dela e falou assim para ela: "O que você tá procurando aqui, minha filha?" Ela falou: "Não, meu amigo Tiago morava na esquina e tal." Ela falou assim: "Olha, você não vai entender o que eu vou te falar porque você é muito criança ainda. Mas você não está no seu tempo. Alguma coisa aconteceu e você não é daqui. Ou pelo menos não é dessa era." A senhorinha falou. E a Dalila, quando ela me contou essa história, ela falou assim: Rayane, eu não vou saber usar as palavras que ela falou comigo, mas ela usava palavras muito estranhas, assim, que eram um português, mas era um português mais robusto, algo parecendo antigo. E aí aquela senhora pediu para eu dar novamente a volta no quarteirão de trás para frente, ou seja, não é para ela virar de costas, mas ela tinha que fazer o retrocesso, ela tinha que voltar na esquina e fazer 3 vezes, fazer uns movimentos com as mãos, fazer uma oração e mentalizar a casa dela. Foi isso que a senhorinha falou, e continuar andando enquanto ela estivesse andando, para ela fazer isso tudo e mentalizar a casa dela. Quando ela deu a volta, que ela deveria ver a própria casa, a Dalila não viu a casa dela. A Dalila viu como se fosse um galpão com um comérciozinho antigo. Como se fosse, assim, um galpão que vendia aqueles sacos de arroz, essas coisas assim, mas bem mais antigo do que da época dela. Então, ela não entendeu porque ela não estava achando a casa dela, mas ela resolveu fazer o que aquela senhorinha tinha dito para ela fazer. Então, ela foi fazendo, foi dando a volta, foi fazendo. E quando ela passou pela 3ª vez para chegar na esquina ali da casa dela, quando ela virou a esquina, ela encontrou a casa dela. Aí ela estava andando em círculos em volta do quarteirão. Mas quando ela passou pela 3ª vez, ela encontrou a casa dela. E ali naquele momento, na porta da casa dela, estava cheio de gente, as crianças tudo lá. E ela chegou e ela viu que estava todo mundo desesperado. E a mãe dela, de repente, pegou ela pelo braço e perguntou onde que ela estava, o que estava acontecendo, que era para ela parar de brincar com a mãe dela e tal. E aí ela falou com a mãe dela: "Mas mãe, eu tava ali na esquina do Tiago, não tem 20 minutos, né? Não tem muito tempo que eu saí." E aí a mãe dela falou assim: "Dalila, já são mais de meia-noite." Todo mundo tinha ficado meio doido ali na hora, porque ela sumiu para buscar o Tiago. A coleguinha dela foi na casa do Tiago e o Tiago falou que não tinha visto ela, que estava procurando por ela. Todas as crianças começaram a procurar pela Dalila e ficou nesse sumiço até a meia-noite, no momento que ela passou na esquina de novo e chegou na casa dela. Ela não sabe explicar como que isso aconteceu. E a Dalila resolveu contar essa história aqui porque ela lembrou que aproximadamente 1 ano atrás, né? Então, em 2023 ali, ela estava guardando umas coisas da casa dela, porque ela e os pais venderam aquela casa que eles tinham para morar em um outro lugar. Então, eles estavam recolhendo tudo ali. Em 2023, eles estavam recolhendo todas as coisinhas deles, daquela casa, para eles mudarem para essa outra casa, né, que eles tinham comprado e tal. E ela achou um álbum de fotos, bem antigo. E aí, ela olhando, ela foi chamar a mãe dela para poder ver fotos dela criança, e as duas falando ali um pouco, rindo, conversando. E aí, a mãe dela pegou uma foto e falou assim: "Aqui, filha, ó, essa é a única foto que a gente tem daqui da frente de casa antes da gente construir, quando aqui era do antigo dono, né? E aí a gente comprou esse terreno para poder construir a casa, e essa é a única foto que a gente tem."
Quando a Dalila pegou a foto para dar uma olhada, gente, ela viu exatamente a foto daquele galpão que ela tinha ido para lá naquele momento que ela tinha se perdido ali para ir para a casa do Tiago. Ela tinha visto aquele galpão antes de construir a casa dela. E ela ficou meio assustada e no momento que ela viu essa foto, ela relembrou daquilo que aconteceu. E para ela não ter essa sensação de, opa, sonhei, tô ficando doido ou algo do tipo, ela perguntou para a mãe dela, ela falou, mãe, você lembra de um dia que eu saí para jogar birosca com os meninos na porta de casa e eu sumi? E aí a mãe dela contou a história novamente para ela, falou que ela ficou sumida por várias horas, que eles ficaram procurando de bicicleta, andando ao redor do bairro, em outras partes ali da rua, que eles tinham uma preocupação de alguém ter roubado ela e feito alguma maldade com ela. E, gente, a mãe dela contou a história e realmente foi isso. Ela ficou sumida ali por um bom tempo, umas 6, 7 horas, assim, sumida, né? Então, ela pensou, eu realmente não tô ficando doida. Algo aconteceu, eu sumi comigo esse período. E, pra mim, a Dalila me falou, pra mim, Rayane, eu voltei no tempo. Eu não sei como que eu fiz, eu não sei o que aconteceu, se foi questão de energia ou tudo mais. Mas eu acho que por um breve momento eu voltei no tempo. E assim, a Dalila nunca tinha visto aquela foto em específico que a mãe estava mostrando pra ela ali naquele momento. Ela sempre viu o álbum de foto dela mais nova, mas aquela foto em específico ficava guardada dentro do guarda-roupa da mãe. A mãe nunca tinha mostrado, então assim, ela falou pra mim, não tem explicação, eu não sei o que dizer, pra mim é um grande mistério. E é isso. E aí, gente, o que vocês acham que era? O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que foi um delírio da Dalila? Mas como que explica a mãe dela confirmar o desaparecimento dela por algumas horas? Ela também se lembrar, né, de tudo isso, se lembrar que ela viu o galpão, a casa do Tiago antiga. Ela falou pra mim que depois de um tempo ela perdeu o contato com o Tiago, porque senão ela ia tentar conversar com os pais do Tiago ou com o próprio Tiago pra saber o que era na casa dele antes deles construírem, né? Porque ela também chegou a ver aquela casinha próxima à casa do Tiago. E é isso, é um grande mistério que aconteceu na vida da Dalila que ela não sabe explicar. E aí, gente, o que vocês acham que eram? Deixe pra mim aqui nos comentários dessa história e também deixe a sua opinião lá no Telegram. Eu agradeço por você me ouvir até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!